Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Grafemor TV. E hoje o nosso convidado é jornalista, pesquisador e escritor. E eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Você acredita no fim do mundo? Sabe como é após a morte? Sabe de onde você veio e para que você veio? Esses são os questionamentos de hoje. Tenho certeza que você vai adorar. Então fique com a gente, mas antes, se inscreva, curta, compartilhe e deixa aqui embaixo o seu comentário. E se você também quiser vir aqui ser o nosso entrevistado ou fazer propaganda da sua empresa, deixa o recado aqui embaixo que entraremos em contato com você. Tudo bem? Jeff Brown, tão polêmico e o queridinho aí dos curitibanos. Como é que você tá? Eu tô bem. Seja bem-vindo primeiro ao programa, né? Muito obrigado, agradeço de coração o convite. É um prazer imenso estar aqui participando dessa programação que é maravilhosa e te desejo sucesso nessa nova empreitada. Obrigada. Que seja realmente bem solicitada. Vocês viram a voz dele? Parece radialista, né, gente? Porque ele também é cantor, que eu vou deixar esse assunto para um outro momento. Jefferson, vamos lá. É bem polêmico, né, o seu livro. Sim, é. Até realmente. vou mostrar assim, aqui para vocês, a capinha, porque esse não é o livro físico. O seu livro é só virtual, né? É, atualmente só pela internet mesmo. Aonde que as pessoas Ele podem está adquirir? disponível na Amazon.com. Amazon.com. Já na capa ele diz assim: o fim do mundo, verdade revelada. Verdade do quê, para quem e de quem? Pois é, essa história, para mim, ela começou muito cedo, quando eu tinha aproximadamente uns 5 ou 6 anos de idade. E a minha tia contou uma história do fim do mundo. E aquilo me deixou muito intrigado, fiquei muito preocupado Com e queria medo. saber. Eu sou um cara que eu gosto muito da vida. Eu gosto de viver, eu gosto de aproveitar a vida. Então, com uns 4, 5, 6 anos, eu não me imaginava perdendo a vida. Então, quando ela contou a história do dilúvio, que o mundo acabou uma vez por meio de uma inundação gigantesca. A Arca de Noé, né? É, exatamente. E aí eu, na minha inocência de criança, fiquei imaginando, não, mas então eu posso, de repente, aprender a nadar bem e se acontecer de volta, eu vou nadando até chegar lá em cima e me salvo. Foi assim que eu pensei. Tem que ser atleta, hein? Tem que ser atleta, nadar bem. Pra aguentar muitos dias lá do dilúvio. Pois é, mas aí a minha tia falou assim, não, mas não vai adiantar, porque esse próximo fim não vai ser mais com água. Eu falei, não, tia, mas vai ser como? Vai ser com fogo. Aí isso me assustou mais ainda, né? Porque com fogo não tem como... Você se salvar, né? Ficaria bem complicado. E eu fui, ao longo do tempo, passando os dias de vida, a infância, a adolescência, a juventude, nunca parei de pesquisar esse assunto. Você leu a Bíblia inteira, Jefferson? Eu vou dizer assim que 80% do o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Para tentar entender se existe alguma ligação entre um e outro, se tinha algum fundamento as histórias narradas ali. E agora, mais recente, eu estou fazendo uma pesquisa mais profunda dos apócrifos. Tá, e o que... Tentando... Explica para quem está em casa, o que significa isso? Os apócrifos são livros que foram deixados de fora do cânon sagrado do Antigo e Novo Testamento que nós conhecemos hoje. Ou seja, não está na Bíblia. Não. Na católica, inclusive, tem alguns livros dos apócrifos. Mas eles são livros que foram encontrados em 1945, em Nag Hammadi. E esses livros estavam guardados em jarro de barro, foram encontrados casualmente. E hoje eles estão à disposição, eles estão guardados ainda, mas eles estão acessíveis na internet, tem vários vídeos, vários áudios falando sobre eles, e eu tenho buscado informação. Dentro da minha formação de comunicação social, eu busco entender o sentido correto das palavras. Ok, a origem delas. A origem dela, como ela foi escrita originalmente, o que ela significava naquela ocasião que foi escrita, porque ao longo dos anos, do tempo passando, elas vão se transformando. Então hoje nós... Ficam esquecidas e as pessoas passam a acreditar nela no presente. Elas vão mudando o sentido. Então aquele sentido inicial, ele vai perdendo a sua originalidade e fica completamente diferente no nosso tempo.
Então eu faço Tem um alguma resgate. palavra que você lembre que aconteceu isso? Que todo mundo conheça? Olha, tem várias. Fale uma aí, dá um exemplo de uma aí. Por exemplo, nós temos hoje a Bíblia, que é conhecida como Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, significa coleção de livros. Tá? E a palavra original, inicialmente, ela foi tida como Escrituras Sagradas. Depois foi substituído para a Bíblia. Por isso que você chama de escritura Por isso sagrada que e eu não chamo, Bíblia. porque o sentido é diferente. Então a Bíblia é uma coleção de livros. Aqui pode ter uma coleção de livros, em qualquer lugar pode ter uma coleção de livros, numa biblioteca. Mas quando você fala escrituras sagradas, então você tem duas palavras. Você tem a escritura e tem a palavra sagrada. A palavra Que tem um peso diferente. São pesos diferentes. A palavra escritura significa documento autêntico que comprova um contrato feito de alguém com alguém. É como a escritura de um imóvel, é a mesma coisa. E a palavra sagrada significa procedência divina, algo que não foi feito aqui na terra. E sim Foi por um feito ser. nos céus, lá em cima. E de lá veio para cá. Então, quer dizer, esse sentido foi mudado. E o meu objetivo na busca dessa verdade revelada, dessa informação correta, não é desmontar nenhuma religião, não é tirar a fé Nenhuma de alguém. crença. Não. É simplesmente buscar o conhecimento da verdade. Então, nós vivemos hoje num país que é laico, é um país que não é necessário você ter religião. Eu optei por não ter religião. Você crê em Deus? Eu creio na existência de um ser supremo, criador do universo, mas não como as pessoas entendem hoje. É diferente. Então, por isso, muitas vezes as pessoas podem ficar um pouco assustadas com o conteúdo das informações. Achar que mas você é não louco. não tem nada assustador, não tem nada demais. É simplesmente informação. Então, é para esse lado que eu caminho. Você revela aqui, ao seu ponto de vista, como será o fim do mundo? Na verdade, a história do fim do Nesse mundo... primeiro livro aqui. Você não revela como é o fim do mundo. Não, na verdade... E por que o nome é Fim do Mundo? Porque ele tem esse contexto. Então a história do fim do mundo ela é muito antiga. Quando na narrativa da existência de Adão e Eva, no livro do Gênesis, eles já esperavam o fim do mundo depois da desobediência. Então não é uma coisa nova, é algo antigo. E eu vou fazendo o resgate disso tudo. O idioma mais antigo que é muito bom de você pesquisar e buscar é o hebraico arcaico, que hoje ainda existe, mas está sendo uma forma mais difícil de encontrar com mais naturalidade. Mas o hebraico arcaico traz muitas informações do seu cerne quando foi construída, quando foi passada. É difícil de a gente entender. A gente que vem com uma crença, não digo aceitar, né? É ler e ficar assim, uau, da onde ele tirou isso? Será que é verdade? É difícil, né, Jefferson? Essa tua colocação é muito importante, porque eu mesmo parto da seguinte forma. Eu vejo tudo, escuto tudo e duvido de tudo. Então, dentro dessa minha visão de ver as coisas, eu vou buscando se aquilo realmente tem fundamento. Porque hoje em dia, no nosso mundo que vivemos, você cria qualquer coisa sem fundamento. A gente vê que muitas igrejas, não falando mal, mas é a realidade, muitas igrejas começam com um líder religioso que disse que teve um sonho, que desse sonho ele recebeu uma revelação divina, uma mensagem de abrir um movimento religioso. E aí um vai passando por outro, e convencendo familiares, irmãos e filhos e parentes, exatamente. E assim vai aumentando os seguidores. E na realidade, essa questão ela funciona de uma forma, psicologicamente falando, todas as pessoas que vão em busca de alguma ajuda, algum auxílio que não seja humano, elas vão porque estão com algum tipo de problema emocional, físico, financeiro, ela precisa de uma solução. E o interessante é que nesse momento que você está fragilizado, precisando de uma ajuda... um livro que também está mais facilmente assim, sujeito a ser convencido, né? Exatamente, é porque o teu racional não funciona.
ele vai funcionar ao emocional. Então, emocionalmente, você vai receber aquela informação como uma solução. Sim. Você não raciocinou, será que ele mentiu para mim? Será que ele falou a verdade? Sabe, hoje assim, ó, eu transporto pessoas, né? Estou fazendo carro de aplicativo, então eu ouço muita coisa que as pessoas que frequentam uma comunidade não podem ouvir, de lideranças. Entendi. Olha, fala, fulano assim, diga isso ou diga aquilo. Inventam. É o poder da palavra, né? Já eu estava vendo que o seu livro ele é bem fininho. E eu esperava que você fosse escrever um livrão de 1000 páginas, porque é um tema muito extenso, né? Sim. Por que ele é tão fininho, com poucas... Na realidade, revelações. A programação é para 20 livros desse mesmo tamanho, em torno de 41 páginas. É para dar um gostinho de quero mais e a pessoa estudar bem entender, compreender e adquirir o segundo, estudar, aprender, compreender, adquirir o terceiro, é isso? Não, na verdade, as pessoas hoje são muito corridas. Então, o meu objetivo como escritor é levar informações rápidas. Entendi. E precisas. Então, teve um rapaz que viu no carro, ele falou, ele abriu no Amazon.com, aí ele começou a ler, ele parou para mim e falou assim, cara, olha, meus parabéns, porque você não é aquele escritor que vai rodeando, enrolando, vai, sabe? Você está sendo Vou bem direto objetivo, no ponto. direto no assunto. Direto no ponto. E provavelmente ele já comprou o livro. Né? Que legal. Porque ele viu só o comecinho e já se interessou, então isso... Faz quanto tempo que você já publicou? Ele foi lançado no dia 25 de maio desse ano. Bem no meio da crise. Bem no início da crise. E coincidiu porque o tema já estava pronto já há muito tempo. Eu comecei a finalizar as pesquisas, na verdade, em 2009. Só não publiquei antes, muita gente que já sabia que estava fazendo material. Dizia, pô, quando é que vai ser teu livro? Quando é que fica pronto? Eu falei, espera um pouco. Eu queria ter certeza, segurança de que estaria passando informações corretas. Jeff, vou dar uma pergunta para você, você responde se você quiser, né? Você acredita com a vida após a morte? Como é que é a tua ideia sobre isso? Olha, na verdade, essa é uma questão que eu não posso dizer que eu acredito. Eu tenho que ter certeza se ela existe ou se ela não existe. Você ainda não tem? Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza das informações que foram passadas inicialmente. Então, quando o ser humano foi criado, ele não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Então, até tem alguns movimentos que dizem assim, não, mas quando eles comeram do fruto, eles não morreram. Eles morreram. Mas morreram como? Hoje, a gente sabe que quando uma criança nasce, ela já começa a morrer. É o envelhecimento das células. E existem células no corpo humano que não se renovam mais, morrem literalmente. E aí vem o processo do envelhecimento, quando a pessoa está lá com 60, 70, 80, 90 anos, você vê a morte visível na fisionomia. Sim, na pele. Da pessoa, porque ela está terminando o período de tempo dela. Então a morte não faz parte da vida. Muitas pessoas tentam conciliar isso, mas se você analisar, em alguns lugares no Ocidente é um pouco diferente, mas aqui no Ocidente é diferente. No Oriente é um pouco diferente. Mas o sentimento da perda de alguém não tem como confortar. Quando alguém perde alguém, eu perdi meu pai, você perdeu sua avó. Dói muito. A dor é muito grande e você não queria que aquilo estivesse acontecendo. E é uma dor que parece que não tem fim, né? Exatamente. Passa-se anos e você continua sentindo falta. Exatamente. E tem momentos que vêm as lembranças e a lágrima escorre. E o que você acredita, então? Quando a pessoa... Eu acredito que o ser humano... Se foi. Que o ser humano, ele tem a vida eterna oferecida para ele. Mas tudo isso é um processo. Eu acredito na existência da vida eterna.
Eu tenho vontade de viver eternamente. Eu tenho esse desejo. Eu sei que existem algumas coisas simples que fazem parte desse processo, que é a honestidade, que é o amor ao próximo, que é a sinceridade. São coisas que fazem parte desse processo. Então, se você tem um caminho totalmente inverso, se você é uma pessoa maldosa, se você é uma pessoa destrutiva, se você é uma pessoa que mente, que rouba, que prejudica mata. realmente as pessoas, que mata, você não vai ter uma vida eterna. Aí você morre e fica lá. É isso que você acredita. Essa pessoa acaba. E quem vive de uma forma correta, vamos assim dizer, daí ela continua. Ela em outro plano, é isso? São momentos diferentes. Então existirá um momento que essa pessoa boa vai receber a sua oportunidade de vida eterna. Entendi. Hoje a vida... Você acredita que vai ter uma data e um momento que o ser superior vai vir até aqui e finalizar com... Existe um momento... E você acredita nisso? Sim, sem dúvida alguma. Tudo é muito preciso. Você acha que vai ser logo? Vai demorar bastante? Qual que é a tua opinião? Olha, na minha opinião, eu posso dizer assim, que pode demorar... Ser daqui a pouco? Pode demorar e pode ser logo. Então, eu não posso precisar. Por isso que você isso vive 24 horas do seu dia agindo 100% de forma correta. Porque a gente não sabe a hora que vai acontecer isso. Exatamente isso. Eu acho que é a melhor forma de viver a vida, né? Porque se a gente vive certinho, sem mentir, sem matar, sem roubar, se acontecer daqui 1 minuto, a gente já está preparado, né? Sim, exatamente. E até mesmo a gente não sabe quando a gente vai deixar de expirar esse ar, né? De respirar esse ar. Quando você vai parar isso. Então, tem um amigo meu lá de Santa Catarina, uma pessoa que sempre apoiou o meu trabalho na área da música e tudo mais. 5 da manhã ele acordou, levantou e caiu morto. Você vê? Tava bem. Do nada. Do nada. Então é uma coisa que você tem que estar realmente preparado a todo instante. A gente não sabe o segundo seguinte o que acontece. Legal. Jefferson, antes da gente continuar, eu vou te dar um presente que aqui no canal a gente sempre fala sobre a numerologia da pessoa, indiferente das suas crenças, né, ou do que você crê. É um pedaço do programa que a gente dá uma oportunidade para quem gosta, para quem acredita que está lá do outro lado, que queira fazer a sua numerologia, pode acessar o telefone que está abaixo do Alberto Silva, que é o nosso numerólogo, e ele fez a sua também. Eu vou ler para você o que significa a soma das letras do seu nome, tá? Que seria o Jefferson interior. Quem é o ser? Quem é o teu eu interior? Então a gente chama de número da alma. Então aqui está dizendo como é o Jefferson. Depois você me diz se parece com você ou não, tá bom? Legal. Você reivindica o direito à liberdade e não permite quaisquer restrições aos seus ideais e ao seu modo de pensar. A variedade da autoexpressão é absolutamente essencial. Sentir-se-ia inerte e indiferente sem o estímulo de mudança a novas perspectivas. As viagens são um dos seus desejos da sua alma por considerá-las educativas e ampliadoras do seu horizonte. A mesquinhez não é tolerada. Caso se sinta caindo numa rotina, uma viagem, uma nova ocupação ou umas férias poderão alterar as vibrações para melhor e abrir novas trilhas para um continuado crescimento interior. Eu conhecendo você um pouco que eu conheço, se encaixou bastante em você, né? Quando fala no direito à liberdade, quando fala na variedade da autoexpressão, né? Quando fala que você gosta de viajar. Você já falou uma vez para mim que você deseja viajar bastante, né? Eu gosto de viajar bastante. Mas eu, assim, adotei um sistema comigo. Eu me desapeguei muito do material, assim. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não dou muito valor pro dinheiro, não ligo muito para isso. Até porque ninguém vai levar dinheiro para onde vai, né? Exato. Então, assim, eu sou bem tranquilo. Se alguém quiser buscar alguma contenda, alguma discórdia comigo, vai ser muito difícil. Eu comentei sobre isso hoje, sabia? Eu comentei que você não briga com ninguém, mesmo que esteja certo.
Pois é, Pra tirar uma bronca sua, não tem quem consiga. Não é, consegue, ninguém. eu não vejo vantagem É nessa capaz de briga. dar um tapa nele e ele falar assim, não tem problema não, tá tudo certo. É, por aí. Você não é assim? Por aí, por aí. É muito aí. legal. Jefferson, deixa o telefone de contato, Tá, legal. suas redes sociais, para quem quiser contratar não só você, mas também adquirir o seu livro, Sim, né? para conhecer, qualquer um que queira conhecer, ela está disponível na Amazon.com. Na Amazon.com, só digitar lá Amazon.com. Coloca o nome do livro? Você vai colocar, coloca o nome do livro, O Fim do Mundo, e a autoria é J. Brau. Só J.Brau. J. Brau. Na verdade, eu quis deixar diferente do cantor. O cantor é o Jeff Brau, mas o escritor é o J. Brau. Então, colocou lá. Até um amigo meu viu na internet O Fim do Mundo, do autor J. Brau, ele falou assim, cara, eu vi, mas nunca imaginei que era teu. Eu pensei que era um americano. Porque o nome, né, J.Brau, né, bem Então, americanizado. Sou eu mesmo, mas vai ser um prazer se você puder adquirir. Vai ser bem legal. E o meu telefone, se quiser entrar em contato comigo, é o 96... Mas é 041? 041. 041 9667 0651. Esse é o número. Jefferson, o assunto ele é muito extenso, não dá para bastante. abordar em apenas um programa. Quero convidar você futuramente, quando você Sim. quiser vir aqui, para falar um pouco mais sobre esse assunto que para muitos dá medo, para outros eles querem em busca de uma verdade ou de outras verdades, de outras crenças. Você está convidado a voltar aqui. Vai ser um prazer. E antes de ir embora, nós, do Encanto da Saboaria, que é a patrocinadora do programa, vai presentear você com um lindo sabonete. Sim, Olha que lindo legal. sabonete, gente, que tá aqui hoje. Esse daqui é de alecrim, limão e aloe vera. Tá? Então Olha você vai só. gostar bastante dele, é cheiroso. Uau! É um sabonete Muito glicerinado, com bastante extratos naturais, ele é macio, gostoso, você vai gostar. Depois você me dá um feedback daí, tá bom? Com certeza. Fica com Deus. Obrigado. Boa sorte no seu livro, que Deus te abençoe, né? Meu Deus, o seu ser. E para você estar em casa, um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até semana que vem. E não esqueça, se inscreva, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Você acredita no fim do mundo?